Aí quando estivermos no YouTube. Se estivermos em rede nacional. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma vez que a live vai ficar gravada. Então, estamos aqui começando mais um Papo PNAB. O Papo PNAB é uma sequência de várias atividades online que a gente vai estar fazendo aqui de lives para tratar de alguns assuntos da nossa Política Nacional de Blanc, né, que leva a sigla PNAB. Então a gente tem essa ação, inclusive com Libras, né? Então agradecer aqui Sara e Emanuela. E hoje, sendo o tema do Cultura Viva na PNAB, né? Vai falar de pontos e pontões de cultura. Então a gente vai ter aqui a participação do João Pontes, que é diretor na Secretaria da Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura. Ele vai se apresentar rapidinho e vai fazer a fala dele. Agora eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Fábio, o pessoal me conhece como Binho. Eu estou coordenador geral de orientação e capacitação na Diretoria de Assistência Técnica para Estados, Distrito Federal e Municípios da Secretaria dos Comitês de Cultura. Então, muitas vezes, as relações com prefeituras e governos estaduais a gente também estabelece na relação do geral, tanto da Lei Paulo Gustavo quanto da Política Nacional de Blanc. E em assuntos temáticos a gente tem as parcerias com as outras secretarias, como é o caso agora do Cultura Viva. Uma questão que é importante para todo mundo compreender da live, né? Vai ser a parte, o João vai estar se apresentando e apresentando os conteúdos do Cultura Viva na PNAB, e a gente vai estar interagindo então com o pessoal no chat. E aí as perguntas do chat, a gente tem uma equipe que vai estar aqui sistematizando para que eu possa poder tratá-las nesse diálogo com o João. Então, João Pontes, bem-vindo. Fica à vontade para se apresentar e depois fazer a apresentação que você tem aí para a gente. Obrigado, Binho. Uma boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa manhã, enfim, bom, né, ou bom dia para quem estiver nos assistindo na live, né, que vai ficar à disposição. A gente, inclusive, está bem feliz com essa possibilidade de ter esse conteúdo depois disponível por acesso, especialmente de entes federados, né, da sociedade civil, nesse conteúdo tão importante que são os editais, né, da Cultura Viva na PNAB, né, saudar o Binho, nosso amigo, companheiro de longa data aí né, um ponteiro na gestão pública, né, e mandar um abraço aqui também, né, para Sara e para Emanuele, que estão fazendo, estão como intérprete de Libras, o Vitor e o Felipe, que estão aqui também na técnica, e a Natália também, que também está aqui no suporte, a equipe da DAST, né, e uma saudação à equipe da Secretaria de Comitês e também a Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, né, e aí uma saudação aos entes federados e à Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, a Sociedade Civil, a Rede dos Pontos de Cultura, que devem também acompanhar tanto a live quanto depois esse conteúdo disponível. Só antes agora de apresentar também, né, me descrever, eu sou um homem branco, de barba, bigode, cabelo encaracolado, de brinco. Estou em casa, ao meu fundo tem uma estante com alguns livros, algumas obras, tem um cocar acima da estante, presente dos amigos Funiô, lá de Pernambuco. Então, só dizer que a gente já fez algumas atividades com gestores, inclusive com a Secretaria de Comitês, já fizemos atividades com a sociedade civil, para tratar da estratégia, dos conceitos da cultura viva. Hoje, nossa ideia aqui, né, como é a proposta da atividade, é a gente focar especialmente nos editais da cultura viva disponibilizadas para
os entes federados aplicarem os recursos da Cultura Viva. A ideia é ser algo bem operacional, bem técnico, com alguma relação, evidentemente, com questões programáticas, mas principalmente buscar atender questões que já surgem como dúvidas. Inclusive, a gente fez na semana passada uma sala, né, junto com a Secretaria de Comitês para plantão tira dúvidas, né, relacionadas à cultura viva. Então a gente já traz algumas questões que a gente já tem visto que têm surgido como dúvidas. Mas a ideia é realmente apresentar um pouco dos editais, não detalhadamente até pelo tempo, e porque também é muito importante que todo mundo leia os editais, acesse o conteúdo, para que a gente possa ir qualificando esse processo. Mas a ideia é de fato tentar trazer, no tempo que for possível, elementos que apresentem o edital de uma forma geral. Então, eu vou botar na tela esse conteúdo, tá? Que estão organizados numa certa estrutura. Primeiro dizer, o Binho sugeriu, acho que é uma boa, mas aí eu faço no final, a gente abrir aqui. Vocês têm no site, na plataforma Cultura Viva, que é o gov.br/Cultura Viva, se quiserem só atentar para esse primeiro, né? /Cultura Viva, lá vocês vão achar um bannerzinho PNAB, lá estão os editais, estão vários materiais informativos, legislações, instrumentos legais e normativos, várias questões estão lá, e a gente vai colocar esse conteúdo aqui dos editais também em breve lá, tá? Primeiro, assim, sobre o uso das minutas padronizadas de editais da Cultura Viva. Quem deve aplicar as minutas padronizadas dos editais? Todos os entes federados que destinarem recursos da CNAB para a Cultura Viva, ou seja, aqueles que são obrigados a vincular recursos, mas também todos aqueles entes federados que nos seus planos de ação e no PAR tenham previsto recursos para a Cultura Viva. Só lembrar, né, são 27 estados e o DF, 696 municípios e o DF que são obrigados a vincular recursos à Cultura Viva, mas nós tivemos, pelo menos na Transfere Gov, cerca de 2.000 municípios que previram. Então, todos eles devem aplicar essas minutas padronizadas. Os entes devem obrigar, sim, isso não é essas minutas padronizadas, diferente das outras minutas que a Secretaria de Comitês, que a DAST está disponibilizando, que são mais referências, inspirações, contribuindo para a atuação, mas que podem não ser usadas ou podem ser totalmente modificadas, né? No caso da Cultura Viva, é obrigatório que sejam usadas as minutas padronizadas. Isso está previsto na Portaria 80, do ano passado, que regulamenta a PNAB, e está também nas duas instruções normativas que regulamentam a Cultura Viva, tanto a 8 de 2016 quanto a 12 de 2024, que nós publicamos há alguns dias atrás. Nas duas fica muito nítido que os recursos da Política Nacional Cultura Viva, que é uma lei, deverá ser seguido as minutas padronizadas do Ministério. Elas podem ser alteradas? Sim, elas podem ser alteradas, mas devem ser mantidos os principais aspectos que já são previstos nas minutas. Eu vou falando deles ao longo agora aqui dessa apresentação. Em geral, os conteúdos que não podem ser alterados são os que estão em preto, né, com a cor preta, e os que podem ser alterados são os que estão em vermelho. Eu vou dizer que alguma questão ainda pode ser mudada, eu vou comentando, não precisa ser também uma coisa absolutamente rigorosa, eu vou citar um pouco disso depois, até mudar uma frase para ficar mais incompreensível, a gente não tem problema em relação a isso, vou renumerar, vou trazer aspectos legais e normativos do município, não tem problema nenhum, inclusive, né, é a previsão para tanto. Né? Mas o mais importante é manter elementos que configuram as características da cultura viva, como a própria questão da certificação, que eu vou falar depois sobre isso, sobre as metas obrigatórias dos projetos, quando for o caso de projetos, quem é que pode participar, enfim, eu vou comentando, tá? Após adaptados, os editais dos entes federados precisam ser aprovados pela SCDC? Não há necessidade, vocês adaptam os editais e podem publicar.
Mas agora a pergunta, se eles precisam ser aprovados pelas assessorias ou consultorias jurídicas? Sim, precisam, é importante porque vai dar segurança aos gestores e gestoras para a aplicação, entender se, por exemplo, os regramentos municipais e estaduais nós não previmos, é vocês quem vão ter que prever, e é importante que as consultorias e assessorias jurídicas observem o atendimento, e até no caso o atendimento da minuta padrão. Após publicados os editais, precisam ser enviados para a SCDC, tá? Informando a data de lançamento, os atos de publicação e as cópias. A gente pretende ter uma metodologia mais simplificada, mas por enquanto a gente já está disponibilizando o e-mail culturaviva.pinab@cultura.gov.br. Os instrumentos legais e normativos estão no cabeçalho, lá do edital, né, na introdução do edital, que são as normativas da PNAB, a lei, os decretos, instruções normativas que regulamentam a PNAB, o decreto do fomento também, assim como as que dizem respeito à política cultura viva, a lei, as duas instruções normativas que eu acabei de citar. Os entes federados poderão adotar instrumentos legais e normativos municipais e ou estaduais distrital? Sim, não há a menor dúvida disso, desde que não haja contradição com os instrumentos legais e normativos federais. No caso de haver contradição, especialmente no caso da PNAB, da PNCV e do decreto de fomento. Se houver contradição, prevalece o nacional, o federal. Os entes federados podem destinar recursos de outras fontes para os editais, dizemos recursos próprios, emendas parlamentares, sim, não há problema, mas, da mesma forma, prevalecem os instrumentos legais e normativos da PNAB, da PNCV e do decreto do fomento. Tá? Até quando pode ser executados os recursos da PNAB? Essa é uma pergunta mais geral, mas que é importante dizer que é até 31 de dezembro, mas os projetos fomentados, né, no caso de pontos e pontões de cultura, podem ter os seus projetos poderão ter um plano de trabalho que ultrapasse essa data de 31 de dezembro. Na verdade, não há como, inclusive, não passar, porque são projetos de 12 meses, então certamente vai entrar em 2025 a execução desses projetos. A questão é que a execução financeira, portanto, o pagamento deles é que precisa acontecer ainda até 31 de dezembro. Quais são as minutas padronizadas que a gente disponibilizou? São 3. Uma para fomento a projetos culturais continuados de pontos de cultura, que é no valor de até R$300 mil para projetos de 12 meses, não pode ser menos de 12 meses e não pode ser mais, então 12 meses e até R$300 mil, vocês podem definir qual é o valor. A premiação para projetos, iniciativas de atividades ou ações de pontos espontâneos de cultura com valor de até R$60 mil para entidades com CNPJ e até R$30 mil para coletivos informais sem CNPJ. Lembrando que premiação não tem necessidade de prestação de contas e apresentação de projeto. E, por fim, o terceiro edital, que é o de fomento a projetos culturais continuados de pontões de cultura, juridicamente constituídos por meio da celebração de termo de compromisso cultural. Os valores são entre R$300 mil e R$800 mil. Isso está na instrução normativa que regulamenta a Cultura Viva, e são projetos de 12 meses. Lembrando que governos estaduais e Distrito Federal devem destinar entre 15%, né, como mínimo, e 20% como máximo dos recursos da PNCV nos editais de pontões, e que a gente está estimulando que sejam prioritários ou exclusivamente os governos estaduais que façam os editais. Municípios podem também implementar editais de pontões, mas a gente está recomendando que seja principalmente os estados. Aí, para quem que são destinados os editais da Cultura Viva? Os editais da PNCV, da PNAB, são para pontos e ou pontões de cultura, certificados ou não. Eu não vou aprofundar o conceito do que é ponto de cultura, mas o importante é dizer que eles são grupos de base comunitária que desenvolvem atividades nas comunidades. Eles podem ter CNPJ, como podem não ter CNPJ, mas os que não têm CNPJ só podem ser contemplados em editais de premiação e não ter projetos continuados. Atuam na formação, na dimensão estética, essa questão conceitual eu não vou aprofundar, mas lembrar que um ponto de cultura não precisa ter um espaço físico, ele pode atuar na rua, ele pode atuar na praça, ele pode atuar em espaços públicos, não há um modelo. Não há um modelo padrão de atividades. Pontos de cultura são grupos culturais da maior diversidade possível de atividades, né, culturais de base comunitária. Não são só grupos de cultura popular e tradicional, né, e também, né, tem diferentes linguagens artísticas. Por fim, só lembrar que o Estado, o governo, né, quando a gente fala de governo municipal e estadual, não cria ou constrói pontos de cultura, só a sociedade civil quem
pode criar pontos de cultura. O Estado reconhece, promove, estimula. E os pontões, apesar do nome confundir, não são pontos grandes. Os pontões de cultura os pontões são pontos que desenvolvem atividades com a rede dos pontos de cultura, como formação, mapeamento, diagnóstico, articulação, enfim, são pontos que atuam junto à rede de pontos de cultura. Por isso também que a gente está estimulando que seja principalmente os governos estaduais. Quem é que pode participar dos editais? Nos editais de premiação, eu já tinha citado, são pontos e pontões com CNPJ e sem CNPJ, ou seja, os já certificados, mas podem também ser entidades que desenvolvem, claro, ela tem que ter características de ponto de cultura, e aí elas serão certificadas, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, elas podem ou não ter constituição jurídica. Mas, no caso da premiação, tem que ter, no mínimo, 2 anos de desenvolvimento de atividades culturais na comunidade local. Por os editais de TCC, podem participar tanto pontos e pontões já certificados, quanto entidades, aí no caso com o CNPJ, que tenham características ou de ponto ou de pontão de cultura, mas que ainda não sejam certificados. Aí, em ambos os casos, é necessário que comprovem no mínimo 3 anos de existência e desenvolvimento de atividade cultural, por meio de foto, material gráfico, eventos, publicação impressa, enfim. Comprovem experiência prévia na realização do objeto e comprovem capacidade técnica operacional. Quem que não pode participar dos editais? Os coletivos informais. No caso do edital de premiação, os coletivos informais representados por pessoas menores de 18 anos, não pode MEI, não pode instituições com fins lucrativos, não pode instituição de ensino, pesquisa e desenvolvimento institucional, público ou privada, com ou sem fins lucrativos, suas mantenedoras e associações de pais e mestres, amigos ou ex-alunos, isso é importante que muita gente pergunta. Entidades vinculadas a equipamentos públicos, esse também muita gente pergunta, não pode, por exemplo, associação de amigos de teatros, museus, centros culturais, etc. E aí não podem fundações de institutos criados ou mantidos por empresas, instituições integrantes do Sistema S, instituições privadas sem fins lucrativos e coletivos informais. E aí a questão que não comprovem experiência de no mínimo 2 anos de atividade e que possuam entre os seus dirigentes ou representantes, agente político ou dirigente. Aqui eu não vou ficar lendo tudo, tá, gente? Isso está no edital, mas é só dizer que tem algumas vedações às pessoas que são das entidades, que daí, portanto, não podem participar e, portanto, e também, evidente, membros de comissão de seleção ou respectivo cônjuge. Nos editais de TCC é muito parecido, com a diferença que não podem coletivos informais, tá? Isso tudo está lá no edital. Isso são regramentos que vocês não podem alterar. Se tiver algo que não seja contraditório, algum tipo de vedação municipal por algum tipo de membro, talvez possa ser possível, mas prevalece o regulamento nacional, que é esse aqui. Membros de entidades e coletivos que integram o Conselho de Cultura não têm vedação nenhuma, e também dizer que quem participa de escutas públicas, quem se envolve na implementação da PNAB ou da PNCV, não configura, né, participação na elaboração de edital, então não tem vedação, tá? A questão do Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura, que é uma questão que muito nos perguntam. Uma entidade ou coletivo pode se cadastrar de 2 formas. Ele pode se cadastrar por meio de editais públicos, como esses que a gente vai aplicar, ou solicitando diretamente na plataforma Cultura Viva. Os editais de pontos e pontões de cultura podem restringir a participação de entidades e coletivos que não sejam certificadas? Não. Essa é uma regra que está no edital e que vocês não podem mudar de forma alguma. Todo e qualquer grupo cultural que se enquadre nas características do edital, mas que não tenham certificado, podem participar. E aí o edital vai certificar essas entidades e coletivos, conforme eu vou comentar agora aqui. Como que vai ser essa certificação por meio dos editais? No caso da premiação, é aqueles que tirarem 50 pontos ou mais na primeira fase, que é de seleção, vão estar aptos a estar certificados. A gente está chamando de que eles vão estar pré-certificados. Por quê? E na segunda fase, que é a fase de habilitação, também é necessário a entrega de alguns documentos. Por exemplo, se é uma entidade, ela tem que apresentar o CNPJ, o estatuto, a ata, para que possa ser constatado outros elementos, como a finalidade cultural e tal, que são pré-requisitos para a certificação. Mas nessa primeira fase, que é de seleção, que é o mérito, que é as características, basta tirar 50 pontos. Nos editais de fomento a projetos, da mesma forma, vai ter que ter 50 pontos, mas não no total, e sim 50 pontos no que a gente está chamando que é o bloco 1 dos critérios de avaliação, que dizem respeito à trajetória da entidade.
São 2 blocos, né? Vocês vão ver no anexo 2 dos critérios de avaliação. E aí, no bloco 1, precisa tirar 50 pontos, o mínimo de 50 pontos, para que possa ser certificado. Uma entidade que não tem certificado e que não tire 50 pontos nesse bloco, o projeto é desclassificado, mesmo que tenha um bom projeto e que tenha uma boa avaliação do projeto que pretende realizar, caso selecionada, mas é desclassificado porque é necessário que ela tenha características de pontos e pontões de cultura. Aí depois que vocês, né, os entes federados, fizerem essas duas etapas ali para a questão da certificação, vão mandar para a Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural a relação dos pontos e pontões de cultura certificados por meio dos editais de vocês, e a gente vai certificar no Cadastro Nacional. Aí só dizer que os editais de premiação vão só certificar pontos de cultura, portanto não vão certificar novos pontões, e os demais editais de fomento certificam conforme o seu objeto, ou seja, edital de fomento a ponto pode certificar novos pontos, edital de fomento a pontão pode certificar novos pontões. Os pontos e ou pontões de cultura que forem certificados em cadastros estaduais e ou municipais poderão receber algum tipo de benefício? Não. Isso está muito nítido na Portaria 80 e na própria Lei Cultura Viva, que reconhece apenas o Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura. Nós estamos trabalhando para integrar os cadastros estaduais e municipais ao Cadastro Nacional, mas até o presente momento nós não temos nenhum cadastro estadual ou municipal integrado, então não é possível aplicar algum tipo de cota, bonificação, categoria para os cadastros estaduais e municipais. Agora, se quiser fazer para o cadastro nacional, é possível reservar até 50% das vagas, quando eu digo até 50%, pode ser 10, 25, enfim, das vagas para pontos e pontões já certificados, ou então alguma pontuação, mas é ou a cota ou a pontuação essa. E aí, nesse caso, isso está no anexo 2, no anexo 1, desculpa, e no anexo 2 também, para esses casos só certificações até a data de 30 de junho de 2024, mas que tenham sido solicitadas até 30 de março de 2024, ou seja, quem ainda estiver solicitando não pode entrar mais nessa regra, e a gente está trabalhando, correndo bastante para buscar certificar todos os que pediram até essa data de 30 de março, para que possam, caso o ente federado adote algum tipo de estratégia de ou cota ou pontuação, possam ser beneficiados com esse regramento. E não podem ser adotadas pontuações ou cotas considerando o tempo de certificação, especialmente porque o Cadastro Nacional de Pontos de Cultura hoje tem problemas de inconsistência e a data de certificação não é precisa. Então, a gente já está dizendo para os entes federados que não podem publicar editais que digam a pontuação conforme o tempo de certificação. Se quiserem dar para o tempo de existência de uma entidade, aí vocês podem considerar, o ente federado tem liberdade para definir esse tipo de estratégia, da entidade ou do coletivo, mas não do tempo de certificação. E aí não pode ser usado outro cadastro, como eu veio comentado. As inscrições nos editais a gente procurou simplificar ao máximo, basicamente 2, né? O básico para todos os editais são duas coisas, são 2 documentos, um documento e o portfólio. Na premiação, só é necessário o envio do formulário de inscrição e do material de comprovação das atividades, que a gente chama de portfólio, mas pode estar no formulário de inscrição links, pode ter vídeos, pode ter, enfim, o que for considerado útil. No caso de premiação, os entes federados têm liberdade para fazer, inclusive, esses 2 itens pela oralidade. Aí o ente federado, se tiver capacidade operacional para organizar, vai dizer como que vai funcionar, mas pode, inclusive, no caso de uma prefeitura, um governo estadual pode receber possíveis candidatos na própria sede e gravar, a própria instituição pública pode gravar, e depois transcrever e tal, a gravação. Nesse caso, a gente até sugere que seja lido o formulário de inscrição, porque o formulário de inscrição tem várias perguntas, especialmente na parte final, que são os critérios de avaliação. Então, para que um candidato ou candidata à premiação possa ter condições de concorrer, né, com boas condições, é bom que as perguntas que espelham os critérios de avaliação sejam lidos.
A questão do prazo, né, o mínimo é 5 dias úteis, mas nós estamos recomendando 30, mas pelo decreto de fomento o mínimo é 5. E as metodologias para inscrições, se vai ser online, por correios, ou se vai ser oral, o ente federado tem liberdade para definir. O edital de TCC ainda é necessário o envio do plano de trabalho, né, que é o anexo 4, e o plano de aplicação de recursos, que é o anexo 5. Então, ou seja, para fomento a projeto de ponto de pontão, são esses 4 documentos aqui que precisam ser enviados. E os coletivos informais, no caso de premiações, ainda precisam enviar uma carta de representação. Não é necessário anexar documentos das pessoas que compõem o coletivo informal. A carta de representação é dizendo que aquela pessoa física que vai fazer a inscrição em nome do coletivo, ela de fato é reconhecida e legitimada pelos demais integrantes do coletivo. Então, essa carta é um documento simples, está no anexo, né? É o anexo 4. Basta preencher e assinar, não precisa enviar nenhum documento junto nesse momento. Mas é uma segurança até dos próprios coletivos que esse documento seja enviado para que ninguém possa falar em nome de um coletivo que não faz parte, né? E aí, no caso de concorrentes em cotas, né, nos 2 editais, nos 3, no caso, tanto é necessária a autodeclaração de pessoas negras ou pessoas indígenas ou pessoas com deficiência. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Como serão definidas as categorias e bonificações dos editais, e os entes federados têm liberdade para propor, claro, vão ter que justificar depois, né, dentro do processo, né, depois no monitoramento, por que usou determinado tipo de categoria, ou cota, ou bonificação, mas tem liberdade para estabelecer categorias regionais, né, o município que queira distribuir as vagas conforme as regiões da cidade, ou por linguagens artísticas, setores culturais, etc. A gente coloca no edital que pelo menos 30% seja aberto para livre concorrência, né? Ou seja, garantir que qualquer grupo cultural de base comunitária no município ou no estado tenha como algum espaço para concorrer e o edital não fique totalmente já destinado a determinadas regiões ou linguagens. A questão das cotas, isso está previsto na Instrução Normativa 10, de 28 de dezembro de 2023. É importante que vocês leiam, que vocês conheçam. Tem vários indicativos sobre acessibilidade e ações afirmativas, mas o importante aqui dizer que os editais da Cultura Viva prevêem um mínimo de 25% das vagas para pessoas negras, né, pretas ou pardas, 10% para pessoas indígenas e 5% para pessoas com deficiência. Como que nos editais da Cultura Viva? Como os editais da Cultura Viva são voltados para pontos e pontões de cultura, ou seja, são organizações, são coletivos, não estamos falando de uma pessoa individual, vai ter que comprovar que os dirigentes, no caso de uma entidade ou de um coletivo, né, aquelas pessoas que vão, vai ter que comprovar, não, vai ter que autodeclarar que a maioria, majoritariamente, ou seja, 50% mais um, são pessoas ou negras ou indígenas ou com deficiência. E no caso dos projetos, se aplica a mesma regra da questão da composição da entidade, ou no caso da entidade, mas também pode ser por meio da posição de liderança. Tem que ser majoritário, 50% mais um, por exemplo. Um ponto de cultura que prevê 3 coordenações, uma coordenação pedagógica, uma coordenação administrativa e uma coordenação, sei lá, de articulação comunitária. Essas 3, nós estamos falando de 3 coordenações, 2 devem ser ou pessoas negras ou pessoas indígenas ou com deficiência para que possa, então, ser configurado como ter direito à cota. A gente também, nos editais da Cultura Viva, está prevendo o mínimo de 30% para coletivos e entidades ligadas com trajetória declarada e comprovada às culturas populares e tradicionais. É importante dizer que essa se aplica junto também com as cotas para pessoas negras, indígenas e com deficiência, ou seja, né, conta também. Essa a gente entende que vai ser muito fácil, porque os grupos de cultura popular e tradicionais são a grande maioria dos grupos de base comunitária da cultura viva, e a gente sugere que isso seja feito após a seleção inicial, digamos, a listagem inicial. A comissão de seleção verifique se 30% são, se não for, encontre alguma estratégia para que possa garantir que 30% seja, mas isso muito provavelmente vai ser facilmente. Binho, a página que eu estou tá na mesa que eu estou falando, né? Tá sim.
Ah, obrigado, porque já aconteceu Você está de... falando, você tá falando e aqui está aparecendo para a gente, o último parágrafo é em caso de editais divididos em categorias. Isso, perfeito, perfeito, obrigado. É só porque já aconteceu, né, sei lá, nesses negócios aqui que a gente usa, que eu fiquei passando a apresentação e não estava passando para quem estava assistindo. Aí tem uma questão que está havendo muita pergunta, eu já vou responder aqui. Quando o quantitativo fica fracionado para o número de vagas, o critério é a fração. Se a fração é igual a 0,5 ou mais, arredonda para cima. Se for menos de 0,5, arredonda para baixo. Por exemplo, eu tenho um edital com. Putz, agora fazer esse cálculo de cabeça aqui. Mas, enfim, se a fração ficou para pessoas com deficiência, eu tenho isso, eu tenho, por exemplo, 35 vagas. Perfeito. Se eu tenho 35 vagas, 10% de 35 é 3,5. Nesse caso de 3,5, arredonda para cima, ou seja, 4%. Para indígenas, desculpa, eu citei o percentual, mas para a cota errada. 10% de indígenas, eu vou, no caso, arredondar para cima. Se eu tenho 34 vagas e 10% é 3,4, então eu posso arredondar para baixo. Aí a pergunta, se der menos de 1, aí fica a critério do ente federal aplicar a regra ou não, porque, por exemplo, eu tenho um edital com 10 vagas, 5% de 10 vagas seria 0,5. Bom, nesse caso, eu arredondaria para 1, então vamos dar outro exemplo, 9 vagas, eu tenho 5%. Enfim, aí fica para que o ente federado defina como que vai aplicar, se vai aplicar ou não, caso a fração dê menos do que 0,5 e não tenha nenhuma vaga, define se vai querer definir uma ou não, porque a gente está falando de cotas mínimas, né? Se só tiver uma vaga total por categoria, aí também o ente federado pode definir se vai aplicar ou não. A gente acha que isso pode acontecer nos editais de pontão, que alguns estados possivelmente tenham só um pontão. Aí, nesse caso, pode definir se vai aplicar ou não, mas pode, se quiser, nessa uma vaga definir. E a gente também, é importante dizer que as cotas elas são aplicadas a todas as categorias. Vou dar um exemplo. Uma cidade que tenha 7 regiões e ela vai fazer as categorias pelas regiões. Ela deve aplicar para cada uma das regiões todas as cotas que foram citadas. Caso não seja possível aplicar, porque, por exemplo, são 5 regiões, mas na prática vai ficar 2 vagas por região, aí não teria como aplicar todas as 3 cotas, aí sim pode ser aplicada no volume total das vagas. No caso, se são 3 vagas para 5 regiões, nós estamos falando de 15 vagas. Aí, nesse caso, a gente conseguiria aplicar todas as cotas pelo volume geral de vagas no edital. E aí, só dizer que nos editais estaduais, a gente está também orientando a destinação de 20 pontos para projetos oriundos, né, no caso dos editais de TCC dos governos estaduais, para pontos, para projetos, né, seja já certificados ou não, né, enfim, para projetos oriundos de cidades que não tenham tido editais de TCC. Nesse caso aqui, a gente vai, assim que finalizar o PAR, disponibilizar para os governos estaduais qual que é a relação de municípios no estado que previram ou não editais de TCC, para que todas as entidades possam ter a possibilidade, né, de acessar recursos de TCC. Aí a avaliação das inscrições são 2 etapas, a primeira etapa é de seleção, a segunda de habilitação. A gente está deixando muito nítido que na seleção não seja solicitado nenhum documento, além daqueles que bastam para análise de mérito, porque é na segunda fase que se faz a solicitação. Até o Binho perguntou agora, em que data que eu preciso ter esse documento da habilitação? Quando for entregar. Então, por exemplo, a questão do pedido de ingresso no cadastro pode solicitar no dia que for levar lá, né? Tudo que não há data prevista no edital pode ser a data que for ser emitido determinado documento. Em que pese, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas na habilitação também a gente está orientando que os próprios entes federados busquem as negativas, porque hoje são documentos públicos acessíveis na própria internet, né? Mas eu vou falar daqui a pouco. A comissão de seleção, está vindo bastante pergunta, então eu vou dar uma atençãozinha aqui. A comissão de seleção, ela precisa ser paritária, isso não pode ser alterado porque a lei Cultura Viva prevê assim, isso é uma questão legal, não é nem de instrumento normativo.
vai ser definido pelo titular, né, da unidade responsável, secretário ou secretária de Cultura, ou seja, paritária que seja metade do Poder Executivo, metade da sociedade civil. Os do Poder Executivo pode ser do Poder Executivo estadual, municipal, federal, pode ser de uma outra prefeitura, mas tem que ser servidor público, e metade da sociedade civil, que pode ser também de Câmara de Fomento, pode ser gente paga, né? No caso, pode contratar, né, serviço de avaliador de projetos e tal, então mas tem que ser metade da sociedade civil. E cada um das inscrições devem ser analisadas por uma pessoa do poder público, por uma da sociedade civil. Isso também está previsto nos nossos instrumentos da Cultura Viva. E a gente está sugerindo, preferencialmente, uma pessoa da sociedade civil com trajetória ligada às culturas populares e tradicionais, até porque a gente entende que tem uma presença importante da cultura viva, é bom que tenham pessoas que conhecem as culturas populares e tradicionais. Aí tem uma questão também que é bom que a gente deixe registrado aqui na live: os governos estaduais e as capitais devem convidar representantes do sistema MINC. Convidar não significa que vai ser obrigado a compor, é obrigado a fazer o convite, mas tem que ser por meio dos escritórios estaduais do Ministério da Cultura, mas o escritório pode dizer, sei lá, se for chamado para compor com 5 vagas, pode dizer que só tem 1, ou 2, ou 3, ou nenhuma, porque é um convite. Mas vocês vão precisar registrar que fizeram o convite formalmente, pode ser um e-mail, né? Não precisa ser um ofício necessariamente, mas que convidaram o escritório e que o escritório respondeu que sim ou que não, ou conforme for a composição. E é para metade das vagas do Poder Executivo. Aí pode remunerar os integrantes da comissão, e a gente sugere, né, é importante que se busque promover o equilíbrio de gênero e étnico-racial nas comissões. Os critérios de avaliação estão no anexo 2, esse anexo 2 não pode ser alterado aos critérios de avaliação, e o ente federado pode elaborar um formulário padrão, né? uma ficha, a gente não disponibilizou isso, mas vocês podem fazer. Cada lugar tem um diferente, tem gente que faz sistema online, tem gente que usa plataforma, tem gente que usa o Maps, tem gente que usa o PROS, tem gente que usa o seu sistema próprio, se vocês podem ficar bem à vontade para usar como quiser. Então a gente isso não disponibilizou, inclusive estamos pensando nisso. Só para dizer, também, em relação aos anexos que eu comentei, que são obrigatórios o envio, também, se o ente tem uma plataforma e quer colocar todas aquelas perguntas naquela plataforma, não precisa ter um documento específico que a pessoa vai baixar, vai preencher, ela pode preencher no próprio plataforma, não tem problema nenhum em relação a isso. A habilitação é nessa fase que são solicitados, né, alguns documentos, e aí é tanto feito para os que são selecionados, ou seja, os demais não precisam passar por habilitação, e os pré-certificados também. No caso, os pré-certificados vão ter que mandar a cópia do estatuto. No caso de entidade, né, coletivo não, o coletivo vai ter que trazer os documentos da carta de representação das pessoas e o comprovante de solicitação de ingresso no Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura, que é um e-mail recebido, enviar o cadastro. Se a pessoa quiser dar um print também na tela e tal, pode. Mas o que é mais importante é dizer que elas precisam solicitar no Cadastro Nacional e aí comprovar que fizeram isso, tá? Pode ser, inclusive, no dia que vai ser trazido isso, vai ser enviado isso para a Prefeitura, para o Governo do Estado. Aí está no próprio edital aqui o passo a passo, como é que faz essa solicitação. Por quê? Porque quando a Prefeitura ou o Governo Estadual mandar para a gente no Ministério a relação, a gente vai pegar essa inscrição e vai validar, vai certificar, né? Então é por isso que é importante que vocês façam essa solicitação na plataforma. E no caso, o ente federativo ainda consulta a ficha do CNPJ, precisando verificar, enfim, outras questões relacionadas ao edital. Os editais de TCC ainda contam com um parecer técnico complementar, feito pela gestão pública, pela prefeitura, o governo do estado, analisando, né, as questões de regularidade, as questões técnicas do projeto. O parecer técnico deve levar em consideração o que a comissão de seleção falou, pode solicitar ajustes ou execução total ou parcial dos itens do plano de trabalho, e aí vai, se precisar, né, pode diligenciar a entidade por até 2 vezes, né?
dando um prazo para ela responder as questões, que podem ser de regra, de características da entidade ou adequações no projeto. Depois de finalizado, né, depois dessas duas diligências, tem o resultado preliminar da etapa de habilitação, onde é publicado no Diário Oficial, e ainda assim cabe recurso por parte das entidades em relação a essa etapa de habilitação. O formulário de inscrição, só dizer que ele é importante porque traz informações, indicadores, enfim. Eu agora aqui acho que tem coisas que eu vou tentar passar bem rápido. Importante dizer que a gente tem regras de não concentração de recursos, né? Uma mesma entidade não pode ter 2 ou mais TCCs vigentes simultâneos, né? A regra é, se ela tiver um de ponto, ela pode ter um de pontão, né? Ou seja, nesse caso pode ter 2 TCCs simultâneos e também pode, caso esteja terminando a execução de um determinado projeto, ela pode ter um segundo TCC, ou seja, se já passou de ser, se for de um ano, né, por exemplo, a entidade está realizando, o Ponto de Cultura está realizando um projeto de 12 meses, já passou 6 meses, ele já pode celebrar um segundo TCC e vai ficar com 2 vigentes. Uma entidade não pode celebrar um TCC e receber uma premiação, a exceção é se o prêmio tenha sido antes, ou seja, se receber um prêmio no âmbito da cultura viva, ela pode também ter um TCC depois, não pode ao contrário, né? Já ter um TCC e receber um prêmio. A não ser que tenha um edital que tenha vaga sobrando e tal, aí nesse caso não tem problema. E a pessoa física também não pode ter. Aí vem uma questão que é importante dizer que, para isso, nós não teremos como passar essas informações para vocês, uma plataforma, algo do tipo, nesse primeiro momento. A gente está trabalhando para que tenha, mas nesse momento a gente não vai ter. Como é que vai funcionar? Vai funcionar como outros elementos dos editais que nós precisamos contar com a veracidade das informações presentes, que é o quê? Tem uma declaração conjunta em que a própria entidade ela diz que não incorre em nenhuma das vedações do edital. Isso se aplica, por exemplo, se a pessoa é membro, se tem entidade, tem membro do Poder Judiciário, do Executivo, do Legislativo, são questões que quem já trabalha com edital sabe que a gente não tem como descobrir essa informação, que a gente não tem como acessar essa informação. Então, é a entidade quem alega que não incorreu. Se houver uma denúncia, se for apurado que ela incorreu, o caso, né, o TCC vai ser cancelado, enfim, a entidade precisa devolver o recurso relacionado a um prêmio, se for o caso, enfim. É ela quem vai dizer que não está incorrendo nessas regras aqui, tá? A questão dos projetos de pontos, eu vou tentar correr aqui, porque eu sei que tem a parte para as perguntas, e tá chegando pergunta. Os projetos de pontos de cultura têm 3 metas padrões, o de pontão também. Todas as regras do que pode, os tipos de despesas que podem ter estão no anexo 4, no plano de trabalho. Não é necessário distinguir os recursos entre capital e custeio, nem no edital e nem no projeto, né? Na verdade, o que importa é justificar a necessidade de determinados tipos de despesa. Eles vão ser apresentados no anexo 4 e no 5. Então, a entidade pode apresentar mais metas, além das 3 que são obrigatórias, aquelas 3 ali, a gente está falando só das que são obrigatórias, e o projeto fica espelhado, né? O anexo 4 com os 5. As medidas de acessibilidade estão previstas no anexo 4, a etapa de celebração do TCC também acho que está tudo muito presente no edital, não vou falar muito por aqui. A questão da prestação de contas é com foco no objeto, o artigo 44 da Instrução Normativa 8 de 2016 fala sobre isso, ou seja, não é necessário a prestação de contas financeira, e sim a apresentação do relatório de atividades, comprovante de metas, enfim, as fotos, listas de presença, enfim, e só caso o objeto não seja comprovado que pode ser solicitada a prestação de contas financeira, e mesmo assim ela é uma relação de pagamentos, extrato bancário e comprovante de recolhimento de saldo remanescente. No edital de premiação não tem muito o que comentar aqui, tem uma questão só que eu acho que é importante dizer, essa parte do edital está em vermelho, que fala ali, no pagamento do prêmio, verificará a adimplência da pessoa candidata. Isso é uma questão que a unidade federativa pode definir, nós não encontramos necessidade de haver a garantia da adimplência para a premiação. Então, o ente federado tem liberdade para definir se vai querer solicitar adimplência e quais seriam os documentos, quais seriam as negativas que solicitariam. E sempre lembrar que o próprio ente realiza a consulta. Prêmio não tem prestação de contas, né?
E aqui a estrutura, eu não vou falar porque o próprio edital já mostra, né? Objeto, recursos. Aqui é só mais ou menos o que... Eu vou só citar os que a gente ia finalizar. Os que a gente acha que é muito importante que sejam mantidos, né, bem como está no próprio padronizado. O objeto, que fala o que é ponto, o que é pontão. A certificação com ponto de cultura, que é o item 13, esse é um que não pode ser mudado. Quem pode participar do edital e quem não pode, isso também são regras nacionais. A etapa de inscrição é bem aberta para vocês adaptarem de acordo com as regras locais. A questão das cotas não pode modificar, porque são regras nacionais, né? Não que as outras coisas possam ser mudadas, eu só estou dando aqui um destaque no que são, né, o cerne, que é o coração dos editais. O anexo 2, que são os critérios de avaliação da etapa de seleção. No edital de TCC, as questões relacionadas ao projeto cultural, a acessibilidade, o anexo 4 e o anexo 5 são o coração do que é um ponto de cultura e o que ele tem que fazer. Então, são essas questões. E aí é isso que eu falei, a gente está falando nisso. Pode renumerar os itens, pode alterar a ordem dos itens, pode aperfeiçoar o texto, pode tornar a linguagem mais acessível, pode agrupar os anexos, pode colocar os formulários em plataforma online. Mais importante é manter as regras mais específicas da PNCB e da PNAB. Na dúvida, consultar os instrumentos legais e normativos da PNCB e da PNAB. E aí o parecer jurídico é quem vai dar também a segurança para vocês se os elementos principais das minutas foram mantidos, além dos instrumentos legais e normativos da PNCB e da PNAB foram atendidos. É isso, gente. Desculpa aqui ter sido longo, mas tentar trazer elementos, até porque vai ficar gravado e a gente recebe muita pergunta. Eu espero que a gente consiga receber menos pergunta com essa live aqui. Essa é a nossa grande expectativa. Valeu, João. Obrigado. De fato, é bastante conteúdo quando a gente vai falar da PNAB de modo geral, quando a gente fala do Cultura Viva de modo geral, e quando a gente fala de Cultura Viva na PNAB também, né? Então é inevitável. Bom, a gente está aqui com o pessoal na equipe, fazendo uma sistematização das perguntas que estão chegando no chat, pegando por blocos de alguns assuntos. Alguns têm uma relação mais direta com a Cultura Viva, outros não necessariamente, mas a gente está tentando tratar aqui de um modo a ficar mais fácil os assuntos, né, na hora de fazer as perguntas. Então, vou começar aqui falando sobre o que chegou para a gente sobre PAR e plano de ação. Tem as perguntas de Inan, Murilo Silva e Matheus Luan. Inan falou, qual o e-mail para fazer retificação do PAR? Pessoal, o contato que a gente tem é a sigla da lei, né, da Política Nacional de Blanc. Então, o e-mail é PNAB, P-N-A-B, PNAB, @cultura.gov.br. Esse é o contato que está no site, inclusive, nos nossos materiais de modo geral. Então, solicita, inclusive, a retificação do PAR, quanto outras dúvidas, perguntas, respostas de modo geral da PNAB também são nesse mesmo endereço de e-mail. Tá? Murilo Silva tem uma dúvida, acho que esse aqui fica para você, João. Tem uma dúvida quanto ao preenchimento do PAR. Qual a maneira correta de indicar a utilização dos recursos direcionados ao Cultura Viva para pagamento de contrapartida do Movicel? Eu não sei como que se tem alguma relação, uma vinculação, mas fica para você. Eu vou fazer outra pergunta e fecho esse primeiro bloco. Matheus Luan fala, boa tarde. Para realocar verba da Política Nacional Cultura Viva para fomento cultural, é preciso primeiro alterar plano de ação através do gestor municipal de cultura para depois lançar editais? Então, primeiro eu vou falar do Matheus Luan. Seguinte questão. Só é possível ter recurso do Cultura Viva não sendo por Cultura Viva quando ou o município está recebendo menos do que 360 mil e, portanto, não está com aquela questão da porcentagem vinculativa obrigatória, né, que é do mínimo 25%, ou se mesmo que o município receba mais do que 360 mil e no seu plano de ação original e na proposta original optou por algum motivo que é possível, né, colocou acima desse mínimo de 25%, e caso queira com que esse excedente
passe a ser utilizado para outros fins. Mas aqueles 25% que são obrigatórios nos casos de municípios que recebem mais de 360 mil, nunca pode ser alterado, tá? Aí essa alteração, ela não se altera no plano de ação em si. O plano de ação ele não é alterado. Você altera isso na elaboração do PAR, né, que é o Plano Anual de Aplicação de Recursos, a partir do processo de participação da sociedade civil, inclusive, né? Então, é no PAR que você vai estar fazendo qualquer possibilidade de alocação. Mas aí, João, fica essa pergunta aí do Murilo Silva que eu não sei exatamente sobre o que se Sobre trata. os MobCells, assim, eu também não sei se eu entendi exatamente a pergunta, mas o que eu tenho para responder é que todo o volume de recursos destinados à cultura viva só podem ser aplicados nesses três instrumentos. Esses três editais, isso está no PAR, que é prêmio para pontos e pontões, projetos continuados de pontos ou projetos continuados de pontões. Não tem nenhuma relação com o MobCells ou qualquer coisa, ou qualquer outro tipo de instrumento que não sejam esses três editais. É isso. Bom, para quem não acompanha alguns detalhes, talvez, ou está, né, tá, como tantos outros, se debruçando para tentar compreender, de fato, a PNAB ela permite questões que são de fomento, de modo geral, outros tipos de uso e aplicação de recursos, dentre eles, numa relação com recursos que são de governos estaduais, tem, por exemplo, a possibilidade dos CELS, né, que são estruturas prediais, e aí outras questões mais programaticamente os CELS numa relação com os governos estaduais em contato com as prefeituras e o Cultura Viva nos moldes como o João colocou. Há outras questões aqui, João, também ainda num assunto um pouco mais amplo, mas colocou sobre aplicação de recursos. Sobre equipamentos públicos municipais, podemos fazer obras de manutenção, por exemplo, bibliotecas, teatro. Acho que é importante dizer que na PNAB isso é possível, só que isso não é cultura viva. Isso que é importante separar. A PNAB permite isso? Sim. Não na modalidade do que se trata dos recursos que são para a cultura viva, que são pontos e pontões de cultura, porque pontos e pontões de cultura é da sociedade civil, né? De modo geral. Então, esses equipamentos podem passar por processos até licitatórios, outros instrumentos administrativos mais, mas eles não são cultura viva, não é ponto de cultura nem pontão, tá? O outro aí sim tem mais a ver com cultura viva, que é da Silma Magalhães. Os valores são muito pequenos, né, nos municípios. Com 20 pontos a menos, inviabiliza a participação destes em um edital mais estruturante. Exemplo, um município vai receber 150 mil, tem mapeado 10 pontos de cultura. Como que fica? No sentido de como que fica também a distribuição de valores e como que fica essa diferença de possível diferença de pontuação no processo seletivo. Acho que é sobre isso que se trata. Eu acho que talvez seja referência ao que eu comentei, que os editais estaduais devem prever pontuação de... É porque, assim, nós estamos falando de pacto federativo, né? Assim como no SUS a gente tem o que é papel do Estado, o que é papel do município, na educação também, a gente está com o seguinte raciocínio: o Cultura Viva deve ser fundamentalmente municipalizado. Por isso, inclusive, são 696 municípios e talvez sejam 2.000. Então, a ideia e o volume maior de recursos estão nos municípios. O que acontece? Nem todos os municípios vão ter recursos vinculados, né, para a cultura viva. O que acontece com os pontos de cultura que não estão em municípios que estão em municípios que não tiverem recursos? Eles devem ser apoiados pelos governos estaduais. Esse que é o raciocínio. O Estado trabalha com pontões de cultura e trabalha prioritariamente com os municípios sem vinculação. Então, por isso que nos editais estaduais, esses municípios, os pontos de cultura desses municípios têm essa pontuação maior. Aí qual que é a questão? Bom, mas aí um município que tem vinculação, mas é uma vinculação pequena, e vai só fazer prêmio, aquela entidade vai ficar prejudicada, e por isso que a gente considerou não só os que têm vinculação, mas sim os que não terão editais de TCC. Ou seja, meu ponto de cultura no município que vai receber 50 mil reais da Cultura Viva,
ele vai só fazer um edital de premiação para premiar 5 pontos de cultura com R$ 10.000. Eu não tenho a possibilidade de acessar um edital de TCC? Tem no edital estadual. Esse ponto de cultura recebe 20 pontos a mais. Por quê? Para evitar que os pontos de cultura nas capitais e nas grandes cidades tenham maior vantagem. Por quê? Porque eles muito provavelmente vão ter um edital de TCC no seu município, né? E o Estado também vai ter um edital. Então, ele vai ter 2 editais para poder concorrer, enquanto o outro, no município menor, ou que só tem edital de premiação, só vai ter aquele estadual. Então, ele vem com essa vantagem para que a gente, inclusive, desconcentre recursos não só entre entidades, mas também interiorize a política cultura viva e tenha o maior número de municípios com cultura viva. É esse o raciocínio. Mas isso é importante dizer, são 20 pontos. 20 pontos, assim, eu já tive experiência como gestor cultural no Rio Grande do Sul. A gente abriu editais para estados com menos de 10 mil habitantes e nunca completou. Ou seja, pode ser que essa demanda, esse número de projetos que vão receber 20 pontos seja pequeno. E ainda assim sobre vaga, sobre que eu digo assim, não chega a impactar tanto no resultado final. Então, e 20 pontos é uma pontuação que, se o projeto não for tão bem estruturado, pode não ser o suficiente. Um projeto que tenha 60, 70 pontos, ele vai ficar com 90. Um projeto de 100 pontos, mesmo não tendo aqueles 20, ainda tá, né, vai estar com uma pontuação maior. Então, assim, isso não exclui os pontos de cultura em cidades maiores, capitais, cidades maiores, mas privilegia os que estão no interior nos editais estaduais. É um pouco do raciocínio. Desculpa se eu falei muito, mas que é para explicar um pouco do raciocínio que tem por trás dessa pontuação ali. Beleza. Acho que deu conta, sim. Outro assunto aqui é específico de operacionalização, lembrando a Política Nacional de Blanc, a PNAB, ela tem na sua lei, né? E depois é regulamentado no seu decreto de regulamentação, aquilo que a gente sempre comenta, que é até 5% dos recursos para estados e para municípios podem servir para fins de operacionalização, que é gerenciar como é aplicado o recurso, né? Como prestações de serviço, assessorias, consultorias e outras questões, conforme tem na portaria, no decreto mais bem redigido, inclusive, né? Então, aqui, sobre operacionalização, pergunta do Gunin Filmes. Então, ele traz aqui, boa tarde. Aqui em Caldas Novas, Goiânia, Goiás, a operacionalização, o operacionalizado e contratado não é da cidade. Foi questionado isso há 2 semanas, mas a Secretaria Municipal de Cultura, Secult, não nos responde. O que fazemos nesse caso? Bom, Uni, as empresas ou pessoas físicas podem ser também, enfim, podem ser entidades com fins lucrativos, mas que venham prestar serviços de assessoria, consultoria, enfim, dentro do que é da operacionalização, elas não necessariamente são do município, né? Não há um regramento que verse sobre isso, tá? É importante compreender que tem vários jeitos desse tipo de contratação ser feita. Pode ser por licitação, por dispensa de licitação, mas ainda na lei de licitações e contratos, pode ser por algum tipo de termo de uma relação com o que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil, enfim, tem vários jeitos de se fazer isso. Não se trata aqui de fomento quanto decreto do fomento cultural, né? A gente não vai estar fomentando projetos no que é operacionalização. São prestações de serviço, emite nota e etc, né? Mas não há uma restrição de que tenha que ser da cidade, tá? Bom, um assunto outro sobre proponências, tá, João? Aí tem a ver direto com a Cultura Viva aqui. Proponentes nos editais. A Claire Fermiano pergunta: quem já é ponto de cultura já há mais de 15 anos, mesmo assim, tem que passar por vias dos estados e municípios? Eu posso ir falando e você anota como bloco ou você quer ir um por um? Não, talvez vai mais rápido, eu acho que um por um, porque até a memória é ruim. É que eu não entendi essa pergunta. Já é um ponto de cultura faz mais de 15 anos. Provavelmente participou de algum edital antigo, né, numa relação com algum município, estado ou direto da própria esfera federal de anos atrás. Então já é ponto de cultura há mais de 15 anos. Mesmo assim, tem que passar por vias dos estados e municípios. Acho que entendendo
Sim, vou deixar explícito. O vias é que eu não entendi. Tem os editais que serão os editais lançados pelos estados e pelos municípios. Então, quer acessar o recurso, só acessa o recurso se for selecionado no processo seletivo que os entes, sejam estados ou municípios, irão lançar. Esse é o procedimento. Bem, deixa eu até complementar, porque tem ainda duas hipóteses do que está querendo dizer com essa pergunta. Pode ser também querendo dizer, bom, eu tenho que passar pelo edital. Aí a resposta que eu dou é, eu sinceramente luto pelo mundo em que a gente possa não ter mais editais. Mas nesse momento, inclusive é previsto na Lei Cultura Viva, que nós aprovamos no Congresso em 2014, que os recursos da Cultura Viva são operados via editais. Então, nós não temos outra forma de operacionalizar recursos que não seja via editais. E se a outra hipótese da pergunta é se é necessário ter a certificação municipal ou estadual, como eu comentei, nós não estamos utilizando cadastros estaduais ou municipais para a operacionalização dos recursos. Então, eu estou dando as respostas que eu imagino que possam ser o significado dessa pergunta. Muito bem complementado. Agradeço. Parabéns, aliás. A Jaqueline Monteiro pergunta, no caso do CNPJ, pode ser MEI? Não, não pode. Ana Carolina perguntou, é necessário ter certificado de ponto de cultura? Ou cabe atividades culturais realizadas pela comunidade? Essa é a pergunta da... Perfeito, eu dei um destaque ali, mas é sempre bom dizer, todos os editais da Cultura Viva obrigatoriamente serão abertos a todos os grupos culturais que se entendam com características de ponto ou pontão de cultura e que serão certificados a partir dos editais, todos eles. Então, não há necessidade... Eu digo, repito, não há necessidade de uma ansiedade em relação ao cadastro, os municípios fazerem seus cadastros municipais, os estados fazerem cadastros estaduais, até porque nesse caso nem serão aceitos, e as entidades e coletivos não há necessidade de nenhuma preocupação em relação a ter um cadastro, ser certificado, ser cadastrado antes dos editais, porque os editais farão isso. E como eu citei ali, ele vai analisar o histórico da entidade. Isso vai contar ponto, inclusive, para saber se vai receber o recurso ou não, mas também vai servir para a certificação. Atendendo às características da cultura viva, vai ser certificado e, tendo a maior pontuação, vai receber o recurso, tal qual alguém que já tenha sido certificado há alguns anos atrás. O que pode é o ente federativo fazer uma reserva de vagas para os já cadastrados ou dar algum tipo de pontuação. Mas, nesse caso, é para os que já foram certificados. Agora não adianta mais, então fiquem tranquilos, porque terão plenas condições de concorrer no conjunto das vagas que, caso tenha edital reservado, para o conjunto das demais vagas. Boa. A pergunta seguinte tem a ver com o mesmo assunto, acho que já está respondido, mas vou ler, né, para garantir tal registro aqui. Então, a Nilde Ferreira, ela perguntou, né, no caso de municípios que não têm pontos de cultura certificados, como deve ser a execução? Então, você já tratou aqui os Eu respondi mas eu quero só frisar, porque justamente esse é um dos principais motivos pelos quais a gente entendeu que era necessário deixar todos os editais abertos. A gente sabe que tem um bom retrato da política de base comunitária, nós temos hoje 5 mil pontos de cultura cadastrados, mas é bastante inferior ao que a gente sabe que existe na base comunitária do Brasil. A gente sabe que muitas comunidades indígenas não estão no cadastro, que muitas comunidades quilombolas, que muitas comunidades de terreiro não estão, que muitos grupos de teatro de base comunitária, que muitos pontos de leitura, que promovem a leitura, que muitos grupos culturais das mais diferentes matizes experiências não estão no cadastro. E, inclusive, tem muitos municípios que não têm ponto de cultura ou tem um número menor de pontos de cultura do que tem previsto no cadastro. Então, para que não haja o risco de alguém dizer, eu não tenho como executar esse recurso aqui, algum município, algum estado, no caso um município que não queira, porque não tem interesse, porque não gosta de cultura viva, seja lá por qual motivo, vai dizer que não quer porque não tem. Então, o edital está aberto para certificar. Vamos divulgar, vamos mobilizar. Os pontões de cultura estão aí para isso, para que a gente ajude a essa informação dos editais cheguem a quem de fato precisa, e que a gente sabe que todos os municípios têm grupos culturais de base comunitária, que podem ser bandas, que podem ser grupos tradicionais, que também são. É importante dizer isso.
né? A gente tem de CTGs, a gente tem de grupos de folclóricos, a gente tem grupos das imigrações que tem nesse Brasil gigantesco. Todos esses podem ser configurados como pontos de cultura e acessar recursos. Então, é por isso. Desculpa, bem, só para... Maravilha, não, importante. Aí, o nome institucional, Fazenda da Tafona. Um ponto de cultura pode participar de edital do Cultura Viva e também de editais da PNAB? Essa vedação que a gente... Assim, eu quero até fazer um detalhe. A gente fez uma vedação para recebimento de recursos. Eu deveria ter dado aquele destaque aquela hora e me esqueci. Participar de edital, todo mundo pode participar. Mesmo no caso das vedações da Cultura Viva, ele pode participar porque a vedação é para na hora de ou receber o recurso de um prêmio ou de celebrar um TCC, é nessa hora que ela não pode estar na vedação. Mas como tu não sabe quando que vai chegar essa hora, por exemplo, alguém está executando um TCC, recém começou, mas vai que esse edital até a hora de assinar o próximo termo leve 8 meses, ele concorre e na hora de assinar que ele vai ver se já está indo ou não. Mesma coisa um prêmio, né? E em relação aos recursos da Cultura Viva com o geral, que é essa pergunta mais específica, com certeza pode, e nós estamos torcendo que entrem bastante para a gente disputar os recursos da PNAB como um todo, que a Cultura Viva é a base comunitária, são fundamentais para o Sistema Nacional de Cultura. Então, não tem nenhuma vedação a esse tipo de situação. Desculpa de talvez estar, né, reforçando, mas são as perguntas que nos chegaram, a gente está garantindo a leitura de todos aqui. Então, o Zeno Falcão coloca, né, sobre ponto de cultura que não tem certificado. Poderão concorrer pelo Estado e pelo município? Se sim, pode ser simultaneamente? Foi o que eu respondi. Pode participar, pode certificar, pode ser simultâneo, não tem nenhum problema. Eu quero só fazer um comentário que eu lembrei que agora no Tira Dúvidas perguntaram, talvez possa ter mais gente perguntando. Pode fazer o edital só para, no caso de premiação, só para quem tem CNPJ? Não, porque se premiação pode para quem tem CNPJ e para quem não tem, todos os que são da característica da cultura viva têm o direito de poder participar. Agora, como tem até valores distintos para quem tem CNPJ e para quem não tem, pode estabelecer uma categoria. Como é de 60 mil reais para quem tem CNPJ e 30 mil para quem não tem, pode fazer uma categoria e definir o número de vagas X ou Y, mas não pode restringir para quem não tem. Isso é regra nacional, não pode o edital alterar. E aí também foi feita a pergunta em relação a restringir para quem já recebeu recursos, aí é o contrário, né? Já nos perguntaram se quem recebeu de outros editais que não fossem da Cultura Viva poderia restringir. Não, não pode restringir nos editais da Cultura Viva para quem já tenha recebido ou da ETA ou da LPG ou dos recursos gerais. Não é possível fazer essa restrição, porque a política Cultura Viva é a política de base comunitária do Sistema Nacional de Cultura, ela tem suas regras e nós não podemos, agora que temos recursos depois de muitos anos, impedir a possibilidade de pontões de cultura acessarem recursos porque acessaram por outras fontes. Agora que ela está entrando dentro da política que lhe diz respeito. Então, é o contrário, a gente quer que todo mundo que é ponto de cultura acesse da cultura viva e ainda dispute fora, mas não o contrário, impedir que não possa receber recursos da cultura viva porque acessou recursos de outras fontes. A gente está na pergunta aqui na nossa organização, estamos na pergunta número 13 nesse momento. Graduada Urucum, boa tarde. Por gentileza, o pedido de certificação simplificada de Ponte Cultura na plataforma da Rede Cultura Viva está em aberto? Ou se está em situação em atualização a plataforma até quando? Até agosto? Essa é a pergunta. Ela está aberta, é fluxo contínuo, mas até deveria ter falado. Aproveitar a oportunidade aqui que estão me dando em rede nacional para falar com todo mundo que nós tivemos uma demanda muito grande de inscrições no cadastro no último ano com a retomada da Cultura Viva. Ela estava restrita somente a servidores públicos federais. A gente agora está retomando a cogestão na certificação com a sociedade civil e o poder público. Estamos instaurando a comissão para zerar esse passivo de solicitações. A gente está
o prazo de até 3 meses para análise, mas a verdade é que esse prazo já estourou e já tem entidades e coletivos que já passaram de 3 meses aguardando. Fiquem tranquilos, porque, como eu falei, a gente vai buscar agora zerar o mais rápido possível, ainda nesse mês de junho, para que a gente consiga zerar esse passivo aí de pedidos, tá? Mas se não entenderam por que pediram até agora não foi respondido, não é o caso específico de vocês, é o caso da grande maioria, infelizmente, dos últimos meses, tá? João, pensando na PNAB, acho que é importante reforçar que tem as pessoas que são pré-certificadas, né? Pessoas jurídicas, enfim, são pré-certificadas ou não, né? Que a PNAB ela está permitindo a participação independente dessa certificação. Sempre bom reforçar isso também na PNAB, no caso, né? Que é um assunto que você já falou. Agora, outros detalhes de assunto dos editais. Os projetos, eles precisam ser de 12 meses, nem menos, nem mais? A questão é a seguinte: menos do que 12 não pode pela questão. Agora eu estou em dúvida se a lei fala também, mas com certeza a instrução normativa fala nitidamente que é no mínimo 12. Eu acho que a lei também fala que é no mínimo 12. Mas o fato é que não pode, tá? Não pode ser menos do que 12. Qual que é a questão do ser mais do que 12? Porque aí tu estaria trabalhando com a lógica que está na instrução normativa de repasses anuais de recursos. Qual que é o ponto? O ponto é que, nesse momento, nós não entendemos, não encontramos base jurídica para dar segurança aos entes federados de poder contar com recursos dos próximos anos da PNAB. A gente está trabalhando em algumas estratégias para que isso possa ser possível em breve, mas nesse momento a gente não consegue, porque a lei fala. São recursos anuais, tem o plano anual de aplicação de recursos, anualmente tem que ser apresentado um processo. Então, ou seja, em tese, por mais que a lei preveja também os repasses, a gente nesse momento não consegue dar essa segurança aos entes federativos para fazerem projetos plurianuais, fomentar projetos plurianuais. Agora, sim, nós também não temos nenhum parecer, nós não temos nenhuma resolução jurídica impedindo. Ou seja, que caso o ente federado tenha segurança, sua consultoria jurídica, né? Caso tenha segurança de entender que pode fazer um edital contando com os recursos da próxima parcela, nós não estamos impedindo, não tem na lei a proibição. É isso que eu estou tentando dizer, e nós também não emitimos nenhuma posição sobre esse tema, mas nós também não estamos dando essa segurança, ou seja, é da definição do próprio ente federado, caso queira trabalhar com essa hipótese. Por conta disso, por responsabilidade do Ministério enquanto órgão gestor da PNAB, da Política Cultura Viva, nós estamos trabalhando com 12 meses. Essa é a justificativa. Ok. Pergunta do Lucas Sodré. Boa tarde. Sobre a normativa 12 de 2024, no artigo 56, parágrafo 2º, fala sobre premiação de ponto de cultura e dá abertura para a premiação por doação de equipamentos, kits culturais. Como acontecerá? É importante dizer que na PNAB segue o regra do edital, né, João? Sim, exato, exato. E a regra do edital é repasse de recursos para as entidades, né? Ali a gente previu especialmente para os casos em que tem alguns municípios e alguns estados que ainda têm recursos provenientes de convênio, que tem rendimentos e tal. Aí foi pensado especialmente nisso, mas no caso da PNAB, da PNCB, é repasse de recursos. Eu até vou dizer, para o bem de todo mundo, porque eu entendo que é muito mais simples o ente federado, ainda mais com o prazo que a gente tem de execução, né, fazer o repasse do recurso, do que adquirir equipamentos para depois distribuir, etc. e tal. A gente aplicou essa questão só pelo fato de que nesses convênios antigos tem a distribuição entre valor de capital e custeio, e aí sobra algum dinheiro de capital, de rendimento ou de não aplicação, aí a gente deu essa oportunidade. Mas na PNAB não teria, eu não vejo necessidade de pensar nesse tipo de regramento, porque pode ser passado recurso para a entidade que pode fazer
o que bem entender com o recurso. Pode ser tanto a compra de equipamento, pode ser a reforma do espaço, pode ser a compra de figurino, pode ser o fomento a novas. O fomento, a viabilização de atividades que vai desenvolver no futuro. Premiação não tem projeto e não tem prestação de contas, faz o que bem entender com o recurso. A outra pergunta agora é... Bom, só para reforçar essa pergunta aí, né, João? Lembrar que o Cultura Viva, de modo geral, ele vai ter muitas possibilidades de ser feito a aplicação da sua gestão, da política Cultura Viva. Para todo mundo compreender que Cultura Viva na PNAB somente mediante os editais que o Ministério lançou. Então, esses, nesse ano de 2024, são os 3 editais que serão utilizados de base de referência, né? Então, o de premiação, e o TCC Pontão e o TCC Pontos, tá? Então, ou é projetos de ponto, ou é projetos de pontão, ou é o reconhecimento por premiação de pontos e pontões. Não há outra modalidade de regramento de modelo de edital para a PNAB em 2024, tá? Então, essa ajuda a responder também essa questão do kit trazido aqui. Roberta Cano perguntou o que deve ser considerada como entidade, entre aspas, vinculada, entre aspas, depois exemplo, que recebem subvenção, ocupam espaços públicos, né? O que é entidade vinculada, que é tratada na redação do edital. Pode repetir, por favor, que eu não entendi. O que deve ser considerado como entidade, entre aspas, vinculada. Entidade vinculada. Eu acho que tem a ver com como é a redação do edital, quando fala de entidades que dão apoio, suporte para a relação do ponto, é isso? Pois eu também não me lembro de ter essa expressão em lugar nenhum, por isso que eu tô procurando aqui ver se eu acho. Entidades vinculadas a equipamentos públicos. Isso, aí fala assim, que recebem isso. Ocupam espaços públicos. Perfeito. Tá bem, entendi. Vinculadas é quando a natureza da entidade é diretamente associada à gestão daquele equipamento público. É uma realidade bastante presente no nosso país, que muitos órgãos governamentais, muitos equipamentos acabam criando associações, associação de amigos do teatro não sei o quê, associação dos amigos do centro cultural, que é uma forma de personalizar recursos, etc. e tal, é uma estratégia adotada, mas ele já tem na própria finalidade, até no nome, está muito nítido que ela é vinculada àquele equipamento, é a associação dos amigos daquele equipamento. Esse tipo de entidade não pode. Agora, uma determinado grupo cultural que usa um equipamento público, teatro, uma escola pública, não há nenhuma vedação, é só deixar nítido isso. É esse tipo de associação de amigos, esse tipo de associação de amigos que a gente está falando de vinculado. Assim como não pode as associações de pais e mestres, também pelo mesmo tipo de situação. A Associação de Pais e Mestres é uma organização da sociedade civil, é sem fins lucrativos, mas ela é diretamente vinculada à gestão, às atividades daquela escola pública ou privada, enfim. Então, esses 2 tipos de entidades não podem, porque elas são diretamente vinculadas a uma política pública, a uma política governamental. Essa que é a situação, o que não impede, deixo nítido, um grupo de teatro ensaia na escola, ou ele até faz oficinas, disponibiliza para a comunidade numa escola, ou no teatro, no centro cultural, não tem nenhum problema, tá? Tá bem nítido isso. Foi até feito outras perguntas semelhantes, né? Tratando exatamente isso. A entidade que recebe subsídio ou a entidade que está estabelecida em prédio público, enfim, mas aí você já até respondeu muito bem. A outra é Sandoval Nóbrega. Aí ele fala, não vai ter editais de bolsas do Cultura Viva? Como eu comentei agora há pouco, nesse momento do ano de 2024, na PNAB, no Cultura Viva, serão só esses 3 modelos de editais, Sandoval. Edivaldo Júnior perguntou, podemos fazer um edital único de fomento com uma categoria destinada para pontos e uma outra voltada para pontões?
É uma boa pergunta, eu não sei responder agora. Em princípio, me parece que não haja vedação, não, de fato. A questão é que, assim, tudo que está nos dois tem que estar presente. Isso é uma questão, isso, sim, isso eu não tenho dúvida de que tem que acontecer. Então, teria que fazer essa, né, as metas obrigatórias são distintas, o anexo lá, quando fala os tipos os valores são distintos, né, eu até não vejo, em princípio, eu não vejo problema. Em princípio, eu não vejo problema. A avaliação é distinta também. O anexo 2, que são os critérios de avaliação, são distintos, porque tem a questão do histórico da entidade, especialmente. O projeto até realmente são iguais, mas o bloco 1, que é o histórico da entidade, a gente avalia o histórico de uma entidade que quer ser certificado, que quer receber recursos para ponto, diferente da que é para pontão. Então, o bloco 1 certamente é diferente. Tem uma engenharia a ser feita aí, não vejo nenhuma vedação, assim, em princípio, porque é isso que eu estou querendo dizer, assim, eu quero que fique muito nítido. Não vejam os editais padronizados como algo imexível, como algo que a gente não pode editar, que a gente não pode alterar em alguns aspectos. O mais importante é manter o princípio da regra e manter o princípio da cultura viva, manter o princípio, né, da PNAB. Esse que é o elemento. Então, assim, essa questão de uma fusão vai dar um trabalhinho. Isso que eu ia comentar, Mas, João, que eu acho que a questão pode ser uma boa intenção, o que dá motivação, mas o tipo de trabalho de alteração e etc. pode não só dar um trabalho, porque vai ter questões às vezes em dobro, né? O tipo de preenchimentos tem questões que são específicas para pontão e para ponto, mas a questão é às vezes nessa alteração fazer alterações talvez indevidas, né? O edital padronizado é para justamente dar segurança de não desvirtuar as questões, então dá total segurança jurídica, porque como está da própria redação da lei, na portaria 80, enfim, por isso que os editais estão padronizados, para dar toda a segurança tanto da lei PNAB quanto da lei Cultura Viva. Então, ó, quem quiser não tem problema. Até fiquei pensando agora, poderia, no caso dos critérios de avaliação, tu pode fazer anexo 2, critérios de avaliação da categoria pontos, né, dos recursos para pontos, anexo 3, critérios de avaliação para pontão. Os anexos podem ser renumerados e tal, vocês podem mexer nesse tipo de questão, não tem problema. Então, é isso, não vejo vedação a isso, sendo muito sincero. O que mais importante é garantir. E aí quem vai dizer é aí, Binho, tem uma questão que eu acho que é legal falar para todo mundo aqui dos entes federativos. É importante vocês passarem pela consultoria jurídica, porque a consultoria jurídica vai analisar se a minuta, se a instrução normativa e tal foi seguida nos princípios. Ah, a gente não passou, quis publicar. Daqui a pouco, se tiver algum tipo de denúncia, se tiver um órgão de controle, um tribunal de contas, etc, etc e tal, depois ir averiguar o edital e tiver algum tipo de inconformidade, a responsabilidade vai recair sobre o ente federado. Então é isso, é desse mundo aí que a gente está lidando, essas adaptações que podem ser feitas e que tem uma relativa autonomia por parte dos entes, né? sim. Uh, o Carlos Metal, ele perguntou sobre premiação. Valores de 30, 60 mil são valores máximos. E valor mínimo para premiação? Onde não tem citado valor mínimo, não há. Tanto TCC para pontos, que é até 300 mil, é importante dizer que a gente está sugerindo algo em torno de 120 mil reais, porque seria 10 mil reais por mês, mas pode ser menos. A gente já escutou até da sociedade civil em algumas cidades dizendo assim, não, mas se fizer um TCC de 90 mil, cabe mais gente, cabe mais ponto de cultura, então tá legal. Então, não tem mínimo. E prêmio também não tem mínimo, é uma máxima de 30 mil para coletivos informais e 60 com o CNPJ. Aí o que a gente também está falando no mínimo em relação ao TCC? Que menos do que 60 mil não faria muito sentido, porque se vai fazer um projeto, um edital de TCC para menos de 60 mil reais, faz uma premiação de uma vez, entendeu? Então, assim, aí é uma sugestão, mas se quiser fazer um TCC, um projeto de TCC para 12 mil reais, assim, sendo, assim, mil reais por mês, não vejo o menor sentido em fazer um TCC de 12 mil reais. Acho que o mínimo seria 60, né?
Aí seria uma premiação. E prêmio também, da mesma forma. Ah, vou distribuir de tal forma a contemplar o maior número, quer fazer um prêmio de 10, de 5, de 20, não tem nada que impeça. Aqui, quanto ao processo de gestão, aqui, Gueminho Bernardes, pode explicar melhor para onde e por qual meio o gestor municipal deve enviar a comunicação de publicação dos editais? A gente pretende colocar algum tipo de formulário, algo do tipo na plataforma, mas enquanto isso, enquanto a gente não disponibiliza, a gente está orientando a enviar pelo e-mail, né, que é o culturaviva.penab@cultura.gov.br. A próxima, agora a gente vai tratar de cotas. No assunto de cotas, a gente tem 4 perguntas. A Maria Santana fala: os percentuais de cotas para pessoas negras, indígenas, PCDs devem ser observados nos editais da Política Nacional Cultura Viva dentro da PNAB? Sim, a IN10 do Cultura da PNAB é aplicada a todos os recursos da PNAB, inclusive os da Cultura Viva. Eu citei, talvez até essa pergunta tenha chegado antes da parte em que a gente passou por ali, mas sim, deve, com as mesmas regras da IN10, né, que a gente já colocou no edital, tá? A questão das cotas a gente colocou, mas também sugerimos, o BIM sempre fala, e eu acho que ele está corretíssimo, que leiam a portaria 80, que leiam a portaria IN10, que leiam a Lei Cultura Viva, que leiam a Lei da PNAB, que leiam as instruções normativas da Cultura Viva. É um bom trabalhinho aí de leitura. Mas, assim, a gente procurou já trazer o máximo simplificado, resumido e focado desses temas já no próprio edital, tá? Muito bem. Sim, eu realmente reforço sempre. É muito importante o pessoal ler na fonte, né? É para isso mesmo. A outra questão é ainda de cotas, né? Wagner comentou que como fica a aplicação das cotas em caso do edital que tem 3 vagas. Perfeito. Eu falei sobre isso lá, mas é bom repetir porque há bastante dúvida sobre isso. 25%, até teria que fazer agora aqui, vamos fazer na hora aqui. 3 vezes 0,25 dá 0,75. Ou seja, a gente obrigatoriamente uma vaga dessas deve ir para a pessoa negra, para entidade ou coletivo que tenha majoritariamente pessoas negras na sua composição, ou no caso de projetos, tenha a maioria de pessoas negras nos cargos de direção. Então, uma dessas vagas a gente consegue no edital de 3 garantir. Agora, para pessoas indígenas, como é 10% de 3 vagas é 0,3. Qual que é o critério? Se for 0,5 a fração para mais, a gente arredonda para 5. Se for 0,5, se for menos de 0,5, a gente não é obrigado a fazer. Aí fica a critério do ente. Por exemplo, pode fazer um edital de 3 vagas, dando uma vaga para cotas de pessoas negras, outra para indígenas e outra para pessoas com deficiência? Pode, porque a gente está falando de cotas mínimas. Então, fica a critério do ente, agora obrigatório não é. E aí, só para aproveitar que estamos falando disso, que talvez possa até ainda permanecer dúvida, se tiver categorias, aplica em todas as categorias. Se não dá para aplicar em todas as categorias as 3 cotas, a gente aplica no geral das vagas, para garantir que tenha no geral das vagas. É isso que eu ia falar. Eu tinha mais uma coisa que me esqueci. Pessoal, só por uma questão de prazo, tempo aqui nosso, né? A gente já está chegando 1h30 de live, então a gente está chegando no nosso teto. A gente está tentando compilar o maior número de perguntas que tenham correlação para dar conta aqui. A gente tem ainda 5 perguntas. No caso de 2 TCCs, como aplica a cota e os 30%? Da Andréa Teodoro pergunta. No caso de 2 vagas, isso? Aqui fala 2 TCCs, mas eu acho que é isso, né? No caso de 2 vagas. Acho que é a mesma questão, né? A mesma questão. Exato. Questão. Aí, no caso, 0,25 de 4 é 0,5. Uma se consegue aplicar Isso. pela regra.
O Guilherme de Almeida, entre os 20% obrigatórios para atividades em áreas periféricas, podem ser destinados para a premiação de entidades que já promovam cultura nessas áreas? Antes de tratar especificamente do Cultura Viva, é importante a gente reforçar para todo mundo, os 20% trazidas aqui pelo Guilherme, pessoal, ela não trata necessariamente somente sobre cultura viva, né? A PENAB, de modo geral, que tem isso como regramento já na sua lei, depois isso vem regrado um pouco melhor na própria portaria 80 também aparece, mas ela é principalmente na instrução normativa número 10. A instrução normativa número 10 vai trazer um rol de possibilidades do que seriam esses, nessas áreas periféricas, esses territórios, tá? Elas podem se correlacionar do que é do Cultura Viva, também abranger parte do que é Cultura Viva, ou totalidade do Cultura Viva, talvez dê conta desses 20%, mas é sempre todos os municípios de pequeno porte ou grande porte, desde capital a uma cidadezinha do interior, todas obrigatoriamente precisam estar atentos que precisa colocar do total de recursos recebidos da esfera federal para o seu município, no mínimo 20% precisa estar tratada em áreas periféricas. Se for a característica de premiação, né, pode ser uma premiação de entidade, por exemplo, né, o coletivo que seja de um desses vários territórios mencionados na Instrução Normativa número 10, sim, isso seja Cultura Viva ou não. Os 20% ele vai para além do Cultura Viva. Tá? Isso, e pode, inclusive, nem, né, vamos lá, um município que receba R$ 1 milhão, ele vai ter que ter 20%. Se dá 200 mil, os 200 mil podem ser cobertos todos pelo recurso anual da cultura viva, né? Acho que é isso que o Bin está querendo dizer, que acho que é importante ficar nítido, assim, o 20% é sobre o total. E pode ser usado, pode ser estratégias das mais distintas, inclusive, né? Pode uma parte estar pelo Cultura Viva, pode estar uma parte por outros editais, pode estar tudo por outros editais, pode estar tudo no da Cultura Viva. Isso é o ente federado que vai desenhar como é que vai dar conta aí dos 20%. Eu sempre falo ente federado, mas sempre bom lembrar, porque aqui não é o foco junto à sociedade civil, com gestão participativa, com diálogo, com conversa, escutando o povo e tal, né? O ente federativo eu falo porque quem é o responsável é legal, mas evidentemente que esses recursos devem ser democratizados para a sociedade. Exato. E os 20%, como você comentou, eles podem se dar por eventos, por oficinas, por qualquer ação que ocorra no território, né? Prevalece pela Instrução Normativa número 10, o mapa é o que importa nesse procedimento, né? Inclusive, a pessoa premiada, no caso, aí sim é do território. Miriam, agora vamos falar aqui de assuntos que tratam de período eleitoral. Miriam Talibert, ela coloca: boa tarde. Sobre a publicação, como a maioria das redes sociais estarão suspensas por causa do período eleitoral, como deve ser realizado? Sobre essa pergunta, que eu acho que é importante trazer, é que, bom, primeiro, não é que há uma vedação de usar as redes sociais de modo geral, né? É que as logomarcas utilizadas ao longo do período do ano, às vezes elas podem voltar a ser compartilhadas, as pessoas podem começar a interagir nessas postagens, então teria que estar, né, cancelando, né, assim, meio que mantendo esse material guardado, né, e aí, imagina, ter todo esse controle de rede social é trabalhoso. Então, por isso que muitas vezes as redes sociais dos poderes públicos, em algumas páginas pelo menos, ficam inativas durante o período eleitoral. Mas a primeira questão é que não pode usar as redes, mas com essa atenção da vinculação do uso de logomarcas, né? Mas sempre lembrar, publicação é em diários oficiais, é nos meios oficiais de comunicação, o site institucional da prefeitura, né, fica ainda em funcionamento, sempre muito atento a como é que se comunica, mas se comunica de modo oficial, formal, precisa ser veiculado. A gente tem as resoluções de que editais de fomento, de modo geral, podem ser feitos, não há restrição eleitoral nesse sentido, né, não tem essa vedação, mas sempre atento de como é que vem a comunicar. Mas, de fato, é isso, né? O que importa enquanto instrumento oficial sempre é o diário oficial ou esse meio oficial de comunicação, e os sites dos entes públicos também ficam no ar, eles não saem, tá?
Os serviços básicos da prefeitura não param de ser, de alguma forma, comunicados, né? A política de saúde não vai deixar de prestar informações sobre a área da saúde, a educação não vai parar, a cultura é uma necessidade básica e tanto a PNAB quanto a PNCB são leis e não param por conta da legislação eleitoral, né? Deve ser pelo mesmo raciocínio, né? Quem estava na gestão pública, eu estava na gestão pública municipal de Belo Horizonte, na Lab 1, foi a mesma situação, tem que funcionar porque nós estamos prestando um serviço para a população, então cultura também é um direito social básico da mesma forma que os demais. Exato. E lembrar aqui, né, eu estou falando aqui em nome, eu e João somos do Ministério da Cultura, mas aqui falando agora da minha parte, a Diretoria de Assistência Técnica, de Assistência Técnica para Estados, Distritos Federais e Municípios, a gente tem elaborado guias, cartilhas, tutoriais e também estamos elaborando um material com respaldo do jurídico e outras instâncias aqui da própria Ascom, do MINC, junto conosco, produzindo material que vai tratar justamente, né, de fomento à cultura em ano eleitoral. Então, a gente deve estar alimentando essa nossa biblioteca, vamos dizer assim, né, que tem disponível no site da PNAB, tá? Próxima pergunta aqui, João, do Guilherme de Almeida, fala: como que fica a questão dos fazedores de cultura que também são candidatos nas eleições municipais? Podem participar? Como fica a comunicação dos seus projetos? O que eu acho que é importante trazer aqui também é, de fato, a execução nesse momento não é a recomendação de que se trate dos projetos com candidatos, principalmente seus conteúdos, né, etc. Não se trata da questão de ter o acesso aos recursos nesse momento. Tem muitas restrições em vários aspectos de quem é candidato, está acessando o recurso público, seja de várias fontes que existem, né? Então, não... Bem, só para complementar, uma questão importante. Independentemente de ser candidato ou não, recursos públicos não podem ser utilizados para promoção pessoal de quem quer que seja, em qualquer período, tá? Então, essa é uma questão importante. Aí a questão, em geral, é uma questão de legislação eleitoral que eu não conheço em profundidade, mas eu entendo que geralmente precisa se afastar de entidades, quem está concorrendo. Agora, se a entidade da qual a pessoa é vinculada pode ou não participar de um edital, considerando que o edital vai ter talvez o resultado depois do processo eleitoral, talvez vá ter a celebração, eu não saberia responder. Se essa é a pergunta, é uma pergunta nova para mim. Acho que o mais provável é que o próprio município vá fazer a interpretação, a leitura da legislação eleitoral e aplicar esse tipo de regramento. Inclusive, volto a dizer, os editais podem ser alterados. Se algum município achar que é importante dar algum tipo de destaque por conta do período eleitoral e, evidentemente, estar embasado na legislação eleitoral, na legislação federal, pode agregar qualquer conteúdo desse tipo, se quiser, no edital, sem precisar nos pedir autorização, porque as leis precisam ser atendidas independentemente de sua previsão no edital ou não, né? Então, fiquem à vontade, se achar que precisa dizer em algum lugar, pode botar sem nem nos perguntar. Voltando aqui, a gente teve uma pergunta que fala... Léo Barroso falou: mesmo dentro da execução de 2024 da PNAB, deva permitir que uma mesma entidade receba, por exemplo, subsídio fora do Cultura Viva e recursos para fomento e ações continuadas de ponto de cultura? Isso a gente já falou, mas vamos reforçar, sim, né? Ok. E a última pergunta que a gente tem aqui, do que a gente deu conta de estar sistematizando para o tempo que já estourou, Helder de Paula: boa tarde. É sobre comissão de seleção. Boa tarde. Vocês poderiam explanar mais a respeito das comissões de seleções, das modalidades de premiação de pontos e pontões de cultura? Acho que talvez está tratando até da paridade, né, e etc. Tem a ver mais com isso. Sim. Assim, em relação aos diferentes editais, esse é o tipo de regramento que está... A composição da comissão ela é igual nos 3 editais, tá? Devem ser todas comissões paritárias, ou seja, metade do poder público, metade da sociedade civil. Quando a gente fala poder público, na verdade, é do executivo
metade da sociedade civil. A do executivo pode ser composto por pessoas da prefeitura, de diferentes órgãos da prefeitura, pode ser do estado, pode ser do governo federal, pode ser de outras prefeituras, mas tem que ser do executivo, e metade de pessoas da sociedade civil, que podem ser de conselho, que podem ser de Câmara de Fomento, que podem ser sido convidadas somente para participar, que podem ser pessoas de outros municípios, que podem ser de outros estados. Vocês podem contratar, podem destinar aqueles recursos dos 5%, que é importante dizer que não se aplica ao volume de recursos da Cultura Viva. Caso queira usar os 5%, ele é tirado da outra parte dos recursos da PNAB, ele não pode ser não pode ser dentro do Cultura Viva ter 5%, mas pode ser do geral aplicado para comissões de seleção que vão ser utilizadas para os editais da Cultura Viva. Que mais? A gente sugere que tenha pelo menos uma pessoa com essa trajetória culturas populares e tradicionais, porque tem até a questão do 30% das vagas devem ser para grupos de culturas populares e tradicionais, mas não é uma regra. E no caso dos estados e das capitais, a gente está orientando a convidar o Ministério da Cultura por meio dos escritórios estaduais. Convidar não significa obrigar, porque pode o Ministério ou a representação estadual dizer que não tem condições de atender por não ter número de pessoas suficiente, não ter disponibilidade de tempo de trabalho, e pode não aceitar, mas o município das capitais e os governos estaduais devem pelo menos convidar por um e-mail e tal, para ocupar metade das vagas do poder público. Eu acho que é mais ou menos isso. E cada projeto, cada inscrição, né, seja prêmio, seja TCC, tem que ser analisado por uma pessoa da sociedade civil e por uma pessoa do poder público. Eu acho que é isso. Uma coisa que é importante tratar ainda desse assunto também, né, João? Reforçar, dentro daquilo que a gente sempre fala, do que tem de até 5% para operacionalização, é parte dos recursos que podem vir a remunerar esse trabalho ser um pouco, né, mais profissional possível, né, e valorizado de pareceristas que venham a prestar esse tipo de serviço. Então, parte dos 5% pode servir para essas finalidades, né? Então, sempre bom lembrar isso e reforçar. Obviamente, o município também pode colocar orçamento próprio para, inclusive, esse tipo de prestação de serviço, caso queira, né? Não se limita a ter que usar só o que tem disponível dentro do que é dos 5%. Pode, com orçamento próprio também, dar essa valorização desse tipo de prestação de serviço, frente a vários outros tipos de prestação de serviço, inclusive, não seria só no caso de pareceristas. Pessoal, acho que das principais perguntas que a gente recebeu, a gente conseguiu responder. A gente está vendo que está chegando outras perguntas de assuntos que a gente já tratou, né, ao longo dessa live aqui, que já passou de 1h30, que era o teto que a gente tinha. Então, para finalizar, primeiro, reforçar, a gente está aqui realizando mais uma edição do que a gente deu aqui o nome carinhoso aqui de Papo PNAB, porque a gente bate esse papo sobre a Política Nacional de Blanc, sobre diversos temas e assuntos, né? Então, hoje foi Cultura Viva, mas teremos outros temas mais a tratar sobre a PNAB em futuras lives. Então, já está sendo uma série de lives aqui. Essa já não é a primeira, né? Já iniciou e teremos outras mais. Lembrar o contato para a PNAB de modo geral, como alguns aqui já têm tratado nas perguntas que eu acompanhei vendo aqui na live, sempre reforçar o contato institucional nosso do e-mail, é o penab@cultura.gov.br. Agradeço mais uma vez, peço para o João reforçar sobre quando a gente se trata de Cultura Viva na PNAB, qual o endereço de e-mail, e aqui eu já me despeço, e João, fique à vontade para reforçar o e-mail e se despedir aqui do pessoal também. Beleza, Binho. O e-mail é culturaviva.pinab@cultura.gov.br. Também lembrar que o site da Cultura Viva, né, que é a plataforma Cultura Viva, é o cultura.gov.br/Cultura Viva. Lá tem várias informações sobre a Cultura Viva, tem um banner lá sobre a PNAB, onde vocês vão encontrar as minutas dos editais, vão encontrar tutoriais, vão encontrar os instrumentos legais e normativos, enfim. E a gente está à disposição também pelo e-mail e por outros canais
agradecer a presença e sempre é importante destacar os escritórios estaduais do Ministério da Cultura, eles têm um papel muito importante. Hoje, inclusive, nesse processo de implementação, a gente pede para que vocês prioritariamente tenham os escritórios estaduais como parceiros desse processo de implementação. A gente aqui em Brasília, às vezes, não consegue dar conta do volume de perguntas, de questões, então os escritórios estaduais são muito importantes nesse processo. Os pontões de cultura que estão em atividade foram fomentados no ano passado. A gente tem um pontão de cultura em cada estado, 15 pontões de cultura nacionais, são 42 no total. Então, contem com os pontões de cultura também nesse processo de implementação dos recursos da PNAB na cultura viva. E é isso, gente, assim, agradecer, né? Então, agora finalizando, agradecer muito a Dácia, a Secretaria de Comitês, aqui na pessoa do Binho, mas também agradecer aqui a Natália, o Felipe, o Vitor, o pessoal que está aqui nos bastidores, agradecer a Sara e a Emanuele, as intérpretes de Libras, né, que tiveram esse importante trabalho de acessibilidade aqui ao longo dessa live, agradecer a todo mundo aí que está acompanhando, que a gente fica à disposição, né, trazer aqui o agradecimento e o abraço em nome da secretária de Cidadania e Diversidade Cultural, Márcia Hollenberg, e evidentemente que é um compromisso, né, do presidente Lula e da ministra Margarete Menezes que a cultura viva tenha o que talvez tenha sido um dos grandes desafios ao longo dos seus 20 anos, que é ser do tamanho do Brasil. Então, nós estamos falando aí de um volume de recursos histórico, né, quase R$500 bilhão para serem implementados em quase 2.000 municípios, talvez até mais passe, todas as unidades da federação. A nossa ideia é fomentar cerca de 5.000 pontos de cultura só nesse primeiro ano da PNAB, que é a maior política cultural da história do Brasil. Então, é isso, gente. Estamos muito felizes e esse processo histórico, nós estamos fazendo história no Brasil nesses 20 anos, né? Vai ser celebrado, inclusive, no mês de julho. Aproveitar rapidinho para falar, no mês de julho, quem quiser promover atividades, governos, pontos de cultura, pontões, está aberta a campanha para que a gente passe um julho com muitas atividades por todo o Brasil para celebrar os 20 anos. Nós estamos fazendo história e essa história só vai funcionar se for conjunta e prioritariamente a partir da base comunitária, que é de baixo para cima que a cultura viva funciona. É isso aí, gente. Valeu. Obrigado, João. Obrigado a todo mundo. Até o próximo Papo PNAB. Valeu.